bem-vindo ao Mulher com M, uma collab móvel e Mafine que tem o objetivo de mostrar a força, a personalidade de cada mulher. E hoje temos mulheres incríveis para compartilhar um pouquinho das suas histórias, das suas jornadas e a marca que elas deixam no mundo. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas? Milena, a sua história ela é marcada de fato, por muitos marcos, né? Pode parecer redundante, né? Você tem uma trajetória antes de você olhar e se encontrar como corretora de imóveis. Você é mãe, você tem a marca também de ser mãe de autista e você se vira, você é essa mulher de muitas facetas que tá ali e decido se eu vou para Jamaica ou não. Sábado eu vou, no domingo se eu não vou. Como é que para vocês ver essa mulher que você se tornou e nesses marcos? Conta um pouquinho das dificuldades que você passou. Você falou que eu sou mãe de autista, né? Eu sou mãe de autista e de prematuro extremo. O Pedro nasceu com 26 semanas, ficou quase 5 meses internado no UTI, lutando pela vida. Então, acho que todos os obstáculos que uma mãe pode passar, eu passei. Eu fui mãe muito cedo, eu tinha 19 anos, e Pedro é meu segundo filho. Depois que eu descobri que ele era autista, eu descobri que eu tinha TDAH. E todo o meu sofrimento de uma vida inteira, de realmente só me focar no que me interessava, e de não ser uma excelente aluna, de me achar diferente por fazer as provas sem estudar, enfim, de tudo que eu queria, de quando eu queria alguma coisa eu fazer com muita vontade, com muita energia e com muito esforço, e que eu descobri que era uma característica do TDAH. E fora isso eu tenho mais uma outra filha, que é Camila, a mais nova. Então eu sou mãe de 3. Eu tive uma filha aos 19, aos 25 eu tive Pedro, e passei por todo esse percurso. E tive Camila bem depois. Comecei a trabalhar muito cedo, passei por várias áreas, sempre trabalhando com gente, sempre trabalhando com realização de sonhos. E me encontrar como corretora, até comentei isso hoje de manhã, eu já estava realizada, já estava muito feliz, financeiramente muito bem, mas ainda faltava alguma coisa. E acho que na verdade agora, como gestora, é que eu estou me encontrando, né? Minha imobiliária está nascendo e eu acho que... Eu me arrepio todinha agora. É o propósito. Eu acho que eu nunca imaginei, eu com 46 anos, me encontrar como realmente eu me encontrei. A minha filha de 25, ano passado, em Portugal, disse: ai, mãe, eu não sei o que eu quero da vida. Eu disse: pô, novidade, eu também ainda não. Tipo, não descobri o que eu quero. Né? Eu acho que eu falei um pouquinho aí sobre mim. E eu acho que tem Cacau falou sobre propósito. A gente tem, né, nossa Xana, nossa Ale, né, para os íntimos não, para os íntimos Xana, né, para os que estão na vida profissional junto com ela, ingressando, você abre portas, né? Então, quando você fala assim, palestrante, inclusive, né? Querem me colocar nesse lugar. Inclusive palestrante, e acho que se encontrar no propósito entra muito o que a Cacau fala, porque você é uma comunicadora. Eu me entendo como TDAH. Você sentir dificuldade de olhar, de falar. Eu fiz, por quê? De estruturar. Por quê? Você viu que eu comecei, ela me fez uma pergunta, eu comecei desenvolvendo um assunto e de repente eu estou em outro, e se deixar a gente vai falar sobre várias coisas, eu não vou concluir nenhuma. E alguém disse assim, você não tem medo de falar em público, Wellington, você tem medo de ser julgada em público? Eu disse, não, eu não tenho medo de ser julgada, até porque eu não tenho esse problema, eu sempre fui quem eu sou. Eu ouvi ela falar agora há pouco que nunca teve problema sobre ser mulher, né? Sobre ser mulher. Eu tive alguns no início, mas desenrolei, até porque eu iniciei minha vida profissional vendendo carro. Eu trabalhava em concessionária, então eu com 17 anos trabalhava na maior revenda Chevrolet do Brasil, junto com mais 50 vendedores. E ser mulher com
tão nova, em outro estado. Eu morava em São Paulo e eu era nordestina. Enfim, passei por alguns desafios, mas logo tirei de letra. E aí, como eu estava falando, o meu TDAH, comecei a falar uma coisa e já não sei mais o que eu estava falando, entendeu? Isso era o que eu queria dizer, que o meu maior medo de falar em público é exatamente esse, de estar em cima do palco, começar a palestrar e me perder na estrutura e no meio do caminho começar a falar alguma coisa e sumir. É mais assim, eu percebo que o medo dessas pessoas que têm o TDAH, quando trata-se de falar em público, e eu digo por pura experiência de causa, é mais o medo de perder a estrutura da fala, porque a gente abre tantas janelinhas, são tantos estímulos externos, que a gente acaba, tipo, e se eu me perder aqui? Então, o medo maior, eu acredito, né, pra gente que tá aqui empreendendo, cada uma dentro da sua profissão, é esse, tipo, vou comunicar, vou abrir essa janela e se eu não souber mais voltar. É isso? Faz sentido pra você? Exatamente isso, faz muito sentido. E, inclusive, a gente tem aqui Paola, que é analista comportamental. Então, assim, a gente está falando... Paola nunca lhe olhei com esses olhos, Não. hein? Olha, não, tipo assim, eu não tive medo de você estar me observando e te traçando meu perfil, né? Porque você trata Não, mas de eu não cara, né? faço isso, não faço. Mas assim, eu acho que é instintivo também, né? Você já vê, já anota algumas... Alguns traços mais marcantes a gente consegue chutar, assim, mas eu tento não arriscar. Eu fico trabalhando em mim, porque eu sei que é muito mais profundo, entendeu? Tem muitas coisas além de perfil, além de sabe, ele já fez. Vai mais profundo. Porque, e é isso que eu falo, o que acontece? Assim como nós somos TDAH, a gente, de fato eu tenho laudo, eu me entendi como, até eu descobri, sou mãe de 2, né, e até eu descobri no primeiro que meu dia continuava com 24 horas e que eu adicionei uma vida para cuidar, eu penei para descobrir isso, penei para saber pedir ajuda. Então, quando eu veio a segunda filha, gente, o dia continuou com as 24 horas, e eu tinha que incluir mais uma vida para cuidar também. E naquele, você tem secretária em casa, ela te ajuda. Gente, é sobre cuidar de um ser, independente se você está 24 horas com ele ou não. É totalmente diferente da época das nossas avós, né? Que poderiam ter 8 filhos e cuidar e educar esses 8 seres humanos por mundo. Perfeito. E aí, o que acontece? Quando a gente se vê TDAH, mas tem um negócio lá embaixo chamado, que é onde vem a base maior, que é o nosso perfil comportamental. Então, você fez sua análise de perfil comportamental? Não. Não? Tá. Então, assim, possivelmente... Com o Elton do lado. Não, com o Elton, com a Leila, ele já mandou para mim 500 vezes, enfim, não. Eu já comecei a preencher o formulário umas 30 vezes. Roda aí, né, sobre ser influente. E aí é onde entra muito sobre quem nós somos como pessoas. E você fala sobre se encontrar. Eu me vi sendo uma criança que eu não precisava, adolescente, não precisava também parar para estudar, pegava assim, já ia para outro mundo. E eu tinha, isso eu nunca esqueço, eu tinha uma nota 9,75, que era a média do ano, assim, 9,75. E minha amiga também tinha 9,75. E minha mãe foi perguntar à professora por que as duas não estavam em primeiro lugar, já que as duas tinham a mesma nota. E a professora falou assim, ela fala demais. Tá aqui a pessoa que fala demais com a habilidade de conversar e poder, né, e se comunicar. E é porque, independente de tudo, nós estamos... você está abrindo portas para pessoas no momento em que você decide empreender, montar a sua corretora, tá ali com pessoas. Eu ouvi o Valdomiro, né, que tanto ele fala que ele se sente muito como uma árvore que está dando sombra. É exatamente nesse caminho que você vai. Val, ele foi muito responsável pela minha decisão de abrir a imobiliária. Porque eu conversava com ele e disse, Val, eu não vou conseguir ser gestora, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta daquilo. Ele falou, fácil. Gestora, você vai ser a melhor. Você não vai dar conta de fazer a parte operacional, que realmente eu não iria dar conta. Você vai contratar um gerente. Ele vai fazer essa parte, ele vai, inclusive, lhe gerir. Ele vai gerir o seu processo e eu vou pegar na sua mão. E Val foi meu mentor. Não, a gente fala, é meu mentor. Não.
Val realmente foi o meu mentor, a minha empresa foi criada desde o início, com ele segurando minha mão, desde de traçar as metas da empresa, de traçar, de fazer o meu playbook, de traçar a alma, né, da MIDI. Então foi tudo muito bem pensado, muito bem. A cultura da minha empresa é uma coisa que é muito forte. Eu acho que as pessoas que estão vindo trabalhar comigo é incrível, a conexão é muito grande, porque eu exalo o que eu quero assim, eu digo que o meu sucesso, as pessoas vêm trabalhar comigo, elas não vêm porque eu sou bonitinha, nem porque a MIDI vai ser uma imobiliária bonita, porque vai ter a parede a tal, não. Elas vêm trabalhar comigo porque elas querem ter o meu resultado, não é isso? E aí eu tenho gritado muito o que eu acho que é fundamental para isso, que é você realmente trabalhar pensando em servir o seu cliente, entendeu? O dinheiro vai vir como consequência. E com isso eu tenho formado uma equipe e hoje eu ri tanto vendo aquela reunião, aquele povo todo trabalhando na sala da minha casa, porque a imobiliária, o escritório ficou pequeno, a gente entregou e eu entrei numa loucura. A empresa da gente está em agosto de gás na reforma. Ontem tinham 20 funcionários trabalhando lá na obra. Eu acho que no início de março a gente começa, enquanto isso a gente está trabalhando na sala da minha casa. E eu parei e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu estou conseguindo juntar pessoas no mercado imobiliário, que geralmente é um mercado que é competitivo, que é... Não são levados em consideração. E eu disse, como é que pode? Tinha umas 12 pessoas ali reunidas falando sobre o mesmo propósito, que é o propósito que eu acredito. Eu Então, não sei se vocês perceberam, né? Mas o mundo anda nesse movimento. Os clientes, eles estão, por ressonância, chegando a empreendedores cujos valores são muito consolidados e muito fortes, né? Então, eu acho que é um momento, assim, muito, muito oportuno para quem ainda não tem seus valores muito firmes, que reflitam sobre eles e implementem não só na sua vida, mas também nos seus negócios. Porque quem entende de física quântica, né? Quem estuda um pouco mais sobre espiritualidade, como as coisas acontecem, os resultados estão vindo e fluindo dessa forma. Então, você é a prova viva disso, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, eu também já fiz parte do mercado imobiliário em 2012. Fui uma dos membros da Remax BR Realty na época. E, assim, eu sei o quanto que o mercado é muito frágil ainda nesse sentido. Enquanto tem muitos profissionais corretores, inclusive, que não tem muita consciência sobre o que é uma venda de um imóvel, a família que vai estar ali, né? De saber identificar nas entrelinhas o que é que o cliente realmente precisa e buscar para ele o que realmente precisa e não colocar a venda como uma meta apenas de número, né? Mas entregar o que realmente faz sentido para a vida do outro, né? Então, hoje ver, por exemplo, no mercado imobiliário, uma empresa como a sua, onde se preocupa previamente com a implementação desses valores, você já viu o resultado na sua própria equipe. Já. Na sala de casa. Na sala de casa. Mid Home. Eu até brinquei, eu marquei ontem, Mid e Home. E aí, o que acho que é muito importante, é onde a gente está permeando todo o nosso papo, é sobre o ser. É sobre qual história você traçou para você se encontrar. Aí você falou assim, a minha filha, ela não sei o que ela vai ser, ótimo, também não sei ainda. Né? E nessa sua jornada, você que é super acelerada, que a cabeça pensa mil coisas e agora eu tenho uma oportunidade, como as coisas vão ser, como você se viu dando porque um passarinho me contou que você deu uma pausa na sua jornada de carreira, né? Você estava ali descobrindo para onde você ia, para falar assim, não, agora eu preciso ser mãe, eu preciso frear e cuidar desse ser, né? Você já tinha 2 seres, né? E você falou assim, agora eu preciso frear. Como é que foi para você tomar essa decisão? Eu acho que ela foi instintiva, não, foi muito natural e muito feliz. Como eu falei, eu fui mãe aos 19 anos. Minha filha nasceu no dia 1º de março, dia 5 de abril eu completei 20. Eu era muito nova, completamente inexperiente, tinha muito medo.
muito desorganizada, que era o que eu escutava, e depois eu descobri que era tudo consequência do meu TDAH. Não sabia nem estudar, como você falou também. Eu fazia, na hora da prova, eu fechava o olho e lembrava que o professor tinha dito na aula e saía escrevendo. Minhas respostas eram gigantes, mas eu passava. Mas dava certo. E eu me vi com um filho, com uma filha, né? E para mim foi bem difícil. Quando eu engravidei de Pedro, eu falei, agora vai ser tudo diferente. Foi planejado, não que Letícia não foi planejada, mas foi muito amada. E eu falei, não, agora eu vou ter uma gravidez e vou fazer o quartinho do jeito que eu queria, enfim. Já estruturada, já morando em outra cidade, já com uma posição, já na empresa que eu trabalhava, já consolidada. Era gerente de uma concessionária, enfim. Eu levei uma queda na escada da concessionária e com 25 semanas de gestação, meu filho nasceu. Minha placenta descolou, eu não sangrei e fui internada, o médico dizendo, vamos ver se a gente salva ela. E eu passei quase 5 meses com meu filho na UTI, então a última coisa que eu queria, de novo, era engravidar. Engravidar para mim era o sinônimo de sofrer. E eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria de jeito nenhum engravidar novamente. E, por consequência da vida, eu me separei e conheci o meu marido, que a gente está junto já há 18 anos. E na época ele não tinha filhos e eu já tinha os 2. E a primeira coisa que eu disse a ele foi, eu não quero mais ser mãe. Tem certeza que é comigo que você quer ficar? E a resposta dele foi sim. Ele foi um pai incrível para o meu Pedro. E eu vendo o cuidado que ele tinha, meu filho é autista, extremamente inquieto. E ele foi o melhor pai que eu podia ter, o melhor companheiro que eu podia ter na época. E o tempo passou e ele quis ter um filho. E aí, talvez pela confiança que eu já tivesse nele, eu resolvi ser mãe. E aí eu disse, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Não quero trabalhar, eu quero curtir minha gravidez, eu quero viajar para fazer um enxoval, eu quero fazer tudo do jeito... Na verdade, parecia que eu estava sendo mãe pela primeira vez. Até porque a minha filha tinha 15 anos, eu grávida, a minha filha estava na época dos 15. Todo final de semana eu levava ela para uma festa de 15 anos. O outro com 10, então assim, a distância é bem grande. E foi uma pausa que eu dei na minha vida que foi muito importante. Eu não fiquei sem trabalhar, tá? Eu não ia conseguir. E no aniversário da minha filha de 1 ano, eu abri uma empresa de festa infantil. Viu a oportunidade, né? Vi a oportunidade, porque eu estava voltando do Rio de Janeiro e o que eu queria é que não tinha, ninguém fazia. As coisas que eu via, que eu tinha como referência na época, meu Instagram só mostrava coisas das festas de lá, talvez porque eu estava aqui há pouco tempo, enfim. Eu falei, eu vou fazer. Vou fazer tudo o que eu quero, quem vai fazer sou eu. Eu falei para a menina do cerimonial e ela falou, tá, você tem certeza? Eu falei, tenho. Enfim, foi um sucesso. E ela postou tudo. E na outra semana ela me liga. Milena, eu sei que você falou que não quer trabalhar, vai curtir mais um pouco sua filha, mas o que você fez para o aniversário de Camila? Você não topava fazer para vender, não? Eu falei, a empresa que eu queria montar. Sem sair de casa. Eu digo, topo, agora segura aí. 2 dias, 3 dias, eu preciso formular isso na minha cabeça e... Nesses 3 dias, eu liguei para uma amiga minha, montei uma marca, fiz um Instagram, fui para São Paulo, fiz um treinamento lá, voltei em 3 dias. E aí, abri uma empresa. Todo o seu hiperfoco ali. Não, todo o meu hiperfoco. E voltei com a empresa que, quando eu voltei com a empresa, a menina, eu acho que todo mundo conhece ela, Lilian, que é do Cerimonial Infantil. Ela olhou para mim e fez, amiga, isso não vai vender. Você tá louca, ninguém vai pagar por isso. Eu falei, vai vender sim. E eu vou te provar. Eu falei, qual é a próxima festa que você tem? Aí ela me disse, era uma festa de uma pessoa bem influente. Eu falei, fala para ela que ela não vai pagar nada. Eu vou fazer tudo que ela precisar da festa.
vai ser a minha entrada no mercado. Desde esse dia, eu não parei. Um único dia. Era uma festa atrás da outra, uma festa atrás da outra. E olha que coisa linda, assim, você falando Lilian, Lilian agora tem uma loja também, loja Glee. Fui eu, tá? O ponto dela. Quem fez os móveis? A móvel. Então, assim, então essas vidas, tudo se conecta, né? E olha a prova de que tudo se conecta, é porque aqui, de fato, nós temos pessoas com suas histórias e trajetórias totalmente diferentes, mas parte da sua história se conecta comigo, que eu falo sobre agitação, sobre o teu TDAH, parte da sua história se conecta também com a história de Cacau, no âmbito do maternar, se vê ali, eita, né, sobre o risco, sobre como fazer esse processo de condução naquele momento. Com Paola também, que decide dar uma pausa na sua carreira. Voltando para Paola, já que a gente falou sobre pessoas e que as nossas vidas se conectam, e cada uma nas suas análises. Bom, Paola, que é mãe, que é esposa, é uma baita mãe. Eu falo para ela, gente, eu vou uma pausazinha, que eu falei para ela, ela fez aniversário agora dia 2, eu aprendo muito sobre maternar com Paola, inclusive. Né? Então, assim, uma baita mãe e que tem toda a sua jornada, toda a sua independência, tem um relacionamento de mais de duas décadas, mais de 2 décadas. São o quê, 21 anos? O quê? Você com ele, 21? 20, vai fazer 22. Né? Então, assim, ele pegou bem poesinha, tá? Paola era bem poesinha quando começou a namorar com Hélito. E quando ela se vê super também, a vida ali agitada, trabalhando a mil, se vê como mãe, e fala assim, opa, eu preciso dar uma pausa agora. É essa a escolha que eu quero. Como foi para você essa escolha? Essa decisão e como é vivenciar, porque o que eu acho muito bacana é o quanto a sua entrega como mulher, como você, quem você é, que vem aqui, que se arruma, que se prioriza, que se ama com esses olhos verdes, né? Que mulher, esposa, mãe, agora na lista comportamental, como é que essa sua trajetória de pausar e também falar assim, agora eu vou pro caminho e volto pro mercado. Autoconhecimento, né? Tudo. Autoconhecimento. Eu acho que tudo... Eu tive um conflito interno, na verdade, quando eu fui mãe. Porque eu sempre quis ser mãe, assim. Eu tinha um sonho de ser mãe. Então, eu casei com 1 ano, eu já fui mãe. Até pela idade, né? Mas eu já queria ser mãe. E aí, eu tive o primeiro aborto, né? Que eu até comentei com o Cacau também. Só que com 15 dias depois, eu já engravidei de novo. Porque foi muito rápido. E aí eu passei, e aí a gente ficou aqueles 3 primeiros meses naquela tensão de perder, não perder, e deu tudo certo. Mas aí quando ela nasceu, na minha cabeça, era tudo assim, ela vai nascer, eu coloco uma babá, minha mãe toma conta. Minha mãe toma conta. É super É tão simples. mas não é assim. Trabalhar no outro dia. Eu coloco um monte de fita e laço, a menina nem laço gostava, arrancava tudo do cabelo e vou passear com ela, tava tudo certo, era filha de índio, só queria ficar de fralda. E só que quando nasceu não foi assim, né? E a menina era muito apegada, muito grudada e tal. E aí eu dizia, minha mãe não vai ter condições de ficar com essa criança, não. Ela não me deixa fazer nada, eu não consigo me mexer. Ela só dormia se fosse no meu colo, ela só dormia no meu braço. Se eu botasse num beijo, parecia que tinha um formigueiro. Ela acordava. Aí ele fez, não, vamos sentar aqui e vamos pensar. Você vai contratar uma babá, aí você vai todos os dias lá pra casa da sua mãe, porque eu não tinha coragem de deixar sozinha em casa com babá. Porque Era só o apoio. Era só um apoio. Aí eu não vou deixar sozinha. Eu era mãe de primeira viagem, eu era muito, muito neurótica com essas coisas. Assim. Aí eu não vou deixar, então vamos deixar na minha mãe. Aí eu, tá, você vai sair todos os dias, deixar a sua Valentina na sua mãe com a babá, e você volta, pega, vamos fazer conta aqui. E aí a gente, no consenso, disse assim, e o que é que você acha de você não trabalhar? Só que eu nunca tinha ficado sem trabalhar, eu comecei a trabalhar muito nova. E eu dizia, meu Deus, eu vou ficar sem trabalhar em casa? Tá, vamos tentar. Ele fez, vamos fazer o seguinte, vou lhe dar um salário mãe. Eu tinha um salário mãe. Ela tava com quanto tempo de nascer? 4 meses, né, que eu teria que voltar. Aí eu, tá, vamos. Aí ele fez, vamos fazer o seguinte, vou lhe dar um salário mãe. Porque eu não precisava pedir, assim, eu já não dava nada em casa, assim, ele
provia, né? Mas eu tinha o meu dinheiro para fazer o que eu quisesse meu. Não precisava dizer, eu preciso comprar uma roupa. Eu vou ali na Mafina, não tinha Mafina na época. Então, tudo bem. Aí a gente ficou um tempo assim, né? Só que aí eu comecei a ter um conflito interno depois. Meu Deus, a menina começou a ir pra escola. Aí eu comecei a respirar, né? Porque enquanto ela estava só comigo, eu não respirava, ela acima de mim de tudo. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, começou a me dar aquela inquietação. E aí, o Valentim completou 2 anos, o Valentim completou perto de 3. A gente começou a pensar no segundo. Aí eu disse, é o seguinte, se quiser ter outro, tem que ser agora. Porque depois que ela completar 5, 6 anos, eu não quero mais. Que aí ela já vai estar maior e aí eu já vou respirar, né? Aí eu sei que a gente resolveu ter segunda. E aí, quando veio a segunda, foi junto com quando ela começou a estudar mais sobre comportamento humano, né? E aí, ele que trouxe mais isso pra gente, assim. Ele começou a estudar primeiro. E aí, ele chegou em casa um dia e fez assim, você quer fazer alguma coisa que não atrapalhe a sua maternidade? Porque, assim, um lado meu dizia, você precisa trabalhar. E o outro dizia, você não vai ser uma boa mãe se você trabalhasse. Era uma coisa dentro de mim, entendeu? Eu não sei se é porque a minha mãe sempre cuidou da gente e nunca trabalhou. E aí eu tinha esse lado, assim, que eu não ia ser uma boa mãe se eu passasse o dia fora trabalhando. E primeiro que ela já estava acostumada comigo, o dia todo comigo. Aí eu fiquei naquele dilema. Ele disse, você quer trabalhar? Então bora aqui. A gente já tinha uma empresa, né? Uma empresa financeira. E ele falou assim, a partir de hoje você é minha sócia. Senta aqui, tá aqui, tudo aqui. Porque até então eu não sabia nem quanto a gente ganhava. Tipo, não me faltava nada, mas eu não sabia quanto meu marido ganhava. Entende? Tipo assim, ele dizia, nem eu sei quanto é que a gente ganha. Era uma coisa que a gente não entrava no assunto. E aí ele fez, pronto, a partir de agora, a móvel estava nascendo nessa época. Então assim, ele ia focar muito na móvel e não ia mais ter tempo. E aí ele fez, agora eu quero que você tome conta disso. E aí, topa? Ah, topo. Então agora, por formação, eu sou administradora, né? Ele fez, você vai administrar tudo. E eu virei o financeiro. Aí hoje ele até brinca, hoje ele diz que quando ele quer dinheiro, ele tem que me pedir, que ele tem que me pedir. E aí eu fiquei tomando conta disso. Então assim, eu me senti útil como se ser mãe não fosse ser útil, né? Mas naquela época, eu me senti útil de novo, assim, viva. Eu, agora eu tenho um trabalho. Olha que carga pesada que, né, assim, como se não fosse o papel. Ainda bem que você faz esse processo de reflexão, diz assim, como se não fosse importante, né? Como se não fosse importante. Eu acho que não é nem só da gente, a gente pensa isso, né? Eu acho que a sociedade coloca essa pressão em cima da gente, de fora. Porque parece que tudo que a gente faz tem uma lupa em cima. Se você é uma mãe que fica só em casa, ela não trabalha. Se você é uma mãe que trabalha, não deve cuidar do filho, deixa com a babá. Então não importa o que você faça, as pessoas vão falar. E aí a gente fica nessa dualidade. O referencial externo, ele não se adequa à realidade pessoal de de cada um. Não. Porque cada mulher carrega uma história e não é só a história dela, não. Pense que estamos aqui. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Por trás de 6 mulheres, há 6 mães. Há avós, bisavós. Então, tudo isso está aqui, está no nosso DNA. Por mais que a gente não tenha conhecimento do que aconteceu na vida da nossa tataravó, reflete na nossa vida hoje, inclusive nas decisões que a gente toma, entre ficar em casa cuidando do filho ou preferir o trabalho. Inclusive, além da carga que se tem, qual é a realidade em que essa pessoa está inserida? Exatamente. Então, que faz a diferença. Para mim foi um privilégio. Eu tive como fazer as duas coisas sem precisar abrir mão de nenhuma. Entendeu? Eu conseguia trabalhar em casa quando elas estavam na escola. Só que mesmo assim eu ainda fiquei inquieta, porque aí começaram a vir as cobranças, né? Porque para quem não sabia, achava que eu estava sendo só mãe. Só mãe. Só mãe. Que quem é mãe sabe que ser só mãe já dá muito trabalho. Porque a demanda de uma criança é muito grande. Então, tipo assim, a minha folga, o horário que eu trabalho é o horário que elas estão na escola. Elas nunca tiveram babá. Porque elas foram crescendo assim, elas não aceitavam e não queriam e a gente foi levando assim. Então, eu e o Wellington, a gente fez uma divisão, assim. Eu costumo dizer que ele trabalha para fora e eu trabalho para dentro. E eu consigo encaixar nos horários que eu consigo. Mas a minha prioridade é como se as meninas elas fossem uma empresa, a Aline sabe. E a minha prioridade são elas, duas. Entendeu? Para mim, hoje, o meu maior sonho é criar aqueles 2 serizinhos, assim, com muita independência emocional, sabe? Fortalecida emocionalmente. Então, a gente trabalha isso. Depois que elas estão na escola, aí eu
viro a chave. Se isso não é empreender, o que será? Não é mesmo? Se isso não entender, o que É, será, né? e aí eu viro essa chave. Aí comecei, eu preciso ter uma coisa minha, eu preciso empreender. Aí comecei a tirar o juízo dele, eu preciso abrir alguma coisa, eu preciso fazer uma coisa minha. Aí eu pensava em uma coisa de criança, uma loja infantil, porque eu estava num âmbito infantil, né? E aí um grande amigo nosso chegou e disse assim, eu tô querendo abrir uma loja masculina e vamos ser sócio? Que foi Miguel, né? Aí eu disse, Wellington, a oportunidade. Você fica com a parte administrativa, só que eu já tinha uma parte administrativa, né? E Miguel fica com a parte comercial, você não precisa nem ir na loja. E a gente fez uma sociedade com tudo muito alinhado, a gente nunca teve problema com isso. Só que aquilo não era o meu sonho. Aquilo era o meu desejo no momento que eu estava confusa, assim, eu não sabia o que eu queria. Eu queria preencher um vazio que, na verdade, ele não existia, só na minha cabeça. Entendeu? E aí, a gente abriu a loja, criou a loja cresceu. E eu comecei a estudar sobre perfil comportamental. E aí foi outra virada de chave, porque aí eu me conheci realmente. E eu vi que, assim, eu já estava fazendo muita coisa. E aí eu comecei a ficar com muita tarefa, em pouco tempo. Muita demanda. Porque eu tinha muita demanda para uma tarde. E eu tinha uma loja que eu tinha que mesmo que eu não estivesse lá todos os dias, mas eu tinha que olhar, eu tinha que ver se vendia, eu tinha que analisar, eu tinha que... Aí eu tinha as coisas dele, os clientes dele, as demandas das meninas no turno, e eu digo, peraí. Aí eu parei com um amigo nosso, né, com o Renan, e ele falou assim, por que você está correndo tanto? Vamos organizar aqui as ideias. Aí eu digo, não, aí uma coisa vai ter que desencaixar aqui, porque eu refiz o meu curso de analista, e eu me encontrei mais ainda como analista, porque além de gostar muito, a gente faz na Móvel, né? A gente reforçou isso na Móvel, de todo colaborador que entra, a gente faz análise dele. E isso fortalece muito a equipe, os líderes conseguem saber com quem eles estão lidando. E eu foquei na Móvel, mas eu comecei a atender fora. E eu disse, o Wellington tá aí, eu amo fazer isso, e eu consigo flexibilizar no horário que eu não tô com as meninas. Então, aí eu cheguei pro meu sócio e falei, Miguel, vem cá. Qual o seu sentimento em a loja ficar para você? Em a loja ser sua? Ele fez, Paula, a loja é o meu sonho. É a minha vida, eu não quero fechar. Eu disse, não, eu não quero que você feche. A gente construiu tudo isso até aqui, eu quero que você continue. Então, para você tá tudo bem continuar sozinho, eu passo tudo que eu faço, né? Porque ele fazia outra coisa. E ele, não, tá tudo bem. A gente organizou e ele tá aí, e eu desejo todo o sucesso do mundo, porque eu ajudei a criar. E assim, eu tenho o maior orgulho. Mas assim, eu fui super humilde para dizer assim, olha, não faz mais sentido na minha vida, Como entendeu? É importante reconhecer o momento também de fechar o ciclo, né? E aí, a partir daí, eu comecei a entender que, assim, o meu propósito hoje são elas. Não tem jeito. E aí, o que sobra disso, aí eu encaixei a análise de perfil, que eu amo fazer também. E aí, pra mim, tá perfeito, entende? Então, mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que eu faço. Então, assim, as pessoas me vêm deixando as meninas na escola. Uma vez uma professora chegou e disse assim, agora você vai pro shopping e pro salão de beleza, né? Tu acha? Aí o Wellington me defendeu, ele tava comigo. Porque eu fiquei até sem resposta. Aí ele fez, Paulo, trabalha muito, você nem sabe. Tá vendo a sociedade Tira o aí com a juízo, lupa? é. Pra onde é que você vai agora? Pro salão Aí eu de disse beleza? pra ela assim, mulher, se eu lhe disser que o meu cachorro vai mais pro salão do que eu. Boa resposta, boa resposta. Gente, Mas é aquilo de você, porque você não posta. Né? As pessoas só entendem de você o que você está postando. Se você não postar, né? Não está trabalhando. Por que precisa prestar contas? Por que o outro precisa saber? A quem? É porque o outro precisa saber. não pensem que é só a mulher que passa por isso, tá? Ela estava falando e eu estava vendo o que acontece na minha casa. Lá em casa, aí eu tenho um caminho inverso. Eu sou a frente de tudo. E o meu marido, ele até brinca, ele diz que ele é meu backstage. Ele é meu backstage. Ele é essa pessoa. Ele é quem acorda cedo, ele é quem desce para fazer o café da manhã, ele é quem tem que levar para a escola, ele é quem se preocupa o que vai ter para o almoço, ele é quem vai para o supermercado fazer feira. Ele organiza tudo. Eu tenho uma casa em pleno funcionamento, toda comandada por um homem. Eu nunca comprei uma roupa para minha filha. Minha filha é de 10 anos. Quem compra a roupa dela é ele. Quem compra o laço que ela bota na cabeça é ele. Quem compra a boneca que ela quer é ele. Tudo, tudo. Eu tenho uma casa regida por um homem.
E isso não é normal. Não é comum. Comum. Isso não é comum. E ele sofre com isso, porque as pessoas acham que ele não faz nada. E ele trabalha muito mais do que eu, porque fora isso ele toma conta de tudo que eu preciso por fora. Vender não é só vender, Cacau que trabalha no mercado imobiliário está aqui, sabe disso. Eu vendo muita casa, geralmente as casas que eu vendo não tem documentação, não tem escritura. Então toda essa parte chata fica para ele. Ele não aparece. Os meus melhores imóveis agenciados são de algum amigo dele. É dele em alguma festa, conversando. Ele é muito comunicativo. Então, aonde ele tá lá me exaltando. A minha mulher é corretora, ela é a melhor, ela é isso. Né? Quando eu penso que não, ele voltou, ele disse, agenciei um apartamento em Areia Preta. Agenciei uma casa em Alphaville. Acabei de agenciar uma casa de 6 milhões. Ele faz tudo isso, né? E quem leva a fama sou eu, sozinha, porque eu sou realmente, como você falou, você faz o administrativo, mas ele lidar com o cliente, ele é quem sabe negociar, e aí? Se ele sair, aí o que é que eu faço? Porque é como se você ficasse sem função, né? Porque a gente acaba sendo a alma, porque é quem faz o negócio acontecer, mas sem o outro lado o negócio também não acontece, né? É uma coisa meio louca. E eu sou isso, eu sou o caminho inverso. E tá tudo certo, né? Cada um dentro do que faz. Lá em casa a gente divide as tarefas. Se for para negociar, eu boto para o Wellington. Se for para negociar, eu boto para o Wellington. Se for para organizar, ele manda para mim. E aí tá tudo certo. É sobre divisões, exatamente. Assim, falou... Meu Deus do céu. Eu administro uma conta lá em casa. Aline, o dinheiro vai para um bolo só, mas se dependesse de eu organizar o financeiro... É o Elton. A conta que eu pago é da Claro. E se eu não tivesse colocado, quando não estava no débito automático... Digno de uma boa TDAH. Porque se você me dissesse agora que suas contas eram organizadas, era você que tomava conta, me dá o nome do médico aí agora. Tá tomando o quê? Divide aí. Inclusive, teve uma vez, e a gente tem as divisões. Eu trabalho, de fato, em horário comercial, né? Então, eu atuo como... Hoje, já atuei como a GG, a gerente geral, né? Na móvel, mas hoje eu atuo como diretora administrativa. Então, no momento em que eu decidi... sair, largar uma carreira na UNP, onde eu tinha tido uma trajetória já, e olhar para o empreender, para cuidar da empresa, eu continuei com você foi empreender. Cara, eu continuei com uma rotina mega frenética. Foi ali exatamente no momento do nascimento do meu primeiro filho, e que, em tese, seria mais confortável, era de fato bem mais confortável, porque eu poderia parar para na hora que ele precisasse eu estar perto. Mas quem trabalhava de madrugada para dar conta, para suprir o horário que eu tinha ficado, né, sou eu, cada um. Eu já vi uma frase assim, todo mundo sabe as cachaças que eu tomo, mas ninguém sabe os tombos que eu levo, né? Uma coisa assim, né? Então, aí a TD já se perdeu. E aí, então assim, ele cuida da parte e eu cuido do back, de uma certa forma, também, que são as crianças. Embora os dois tenham uma jornada de trabalho fora a casa, ele tem todo um cuidado financeiro. E aí teve até uma vez, a gente tem que acompanhar as crianças por um histórico genético, né, nos olhos. E Paola perguntou, você já levou para ele? Vocês fazem um acompanhamento com o Lucas? Não, nunca vi ele me levando no oftalmologista. Paola, vai lá, pergunta para ele qual é o número do sapato, do tamanho do pé do filho dele. Não sabia. Então, assim, por quê? Porque ele tem não era menosprezando sobre o cuidado com o filho. Nessa dinâmica de família, o que a gente estava falando assim, eu tenho a minha responsabilidade, que é o cuidado. Essas crianças tomaram vacina, essas crianças não tomaram vacina. Tá, eu estou lá no trabalho, mas eu estou pensando se a criança vai para a escola, se está tudo ok, se o lanche já estava ok, se... Essa é a divisão. Então... Uma coisa que a gente, além desse papo, é da gente olhar assim, que nós temos cada uma na sua individualidade, nas suas configurações de famílias e nas suas características como pessoa, a gente tem similaridades, mas aqui eu consigo tirar um outro insight do nosso papo, é que a gente não vive numa bolha. Alguém pode ser bem solteira.
barra, ela precisa enfrentar tal coisa. Mas numa bolha ela não está, ela sempre vai ter alguém que de alguma forma contribui ali de uma certa forma para a sua história. E aí eu estou falando de uma mulher, mas é um homem também, assim, nós não vivemos numa bolha. E Paola, pensando que a gente não vive numa bolha, você como analista comportamental, mãe, mulher, porque tem uma coisa muito bacana nessa questão de equilíbrio, tá? Eles têm, o Wellington e Paola, eles têm uma saída mensal do casal. Tem. Não é? Botado no calendário, anotado, e tem que sair. A gente furou o último, mas tem. Mas assim, né? Vocês não falaram, vocês flexibilizaram, vocês pularam ali a data do calendário para mudar o dia. Foi. A gente apareceu um outro evento que a gente não podia dizer não. Aí teve que ir com os meninos e tudo. Então você, como essa mulher com M que você é, que conselho você pode dar para mais diferentes histórias de vida, mas que todas têm ali, no fundo, a sua base comportamental, né? A gente está falando aqui um pouquinho, mas depois, acho que seguir a Paola no Instagram dá para pegar um pouquinho mais, ela pode compartilhar um pouquinho mais com a gente, mas que dica você pode falar para uma mulher? Para uma mulher, assim, o que a gente fala muito lá em casa é que vamos supor que a gente tem 10 bolinhas de energia, né? O Wellington fala muito isso. A gente fala muito lá em casa mesmo. O que ele fala nas palestras, o que ele fala, assim, a gente conversa em casa, do mesmo jeito, com as meninas, inclusive. E assim, a gente tem 10 bolinhas de energia. Então, eu acho que você tem que administrar essas bolinhas de energia. Administrar com o que faz sentido para você, entendeu? Então, se eu tenho 10 bolinhas de energia, eu gasto 6 bolinhas de energia, 9 bolinhas de energia no meu trabalho, só vai sobrar uma para os meus filhos. Vai sobrar uma para minha casa. Então, você tem que administrar. Quando eu assumo uma parte das meninas, não estou colocando o Wellington fora do papel dele de pai, não. Inclusive, ele é um ótimo pai. Ele tem o tempo de qualidade deles com ela é um tempo de qualidade real, assim. Que ele faz mesmo, se joga. Mas é humanamente impossível uma pessoa trabalhar o dia inteiro e ter demandas que a gente tem que dividir, não dá. Então, ele, como eu falei, trabalha para fora. E eu vou trabalhando para dentro, mas ele tem um momento dele com as meninas também. Mas as minhas bolinhas de energia são mais voltadas para ela. As bolinhas de energia dele são mais voltadas para o trabalho quando é necessário. Tem semana que ele diz, não, hoje eu preciso dar mais atenção para as meninas. Aí a gente faz um programa com as meninas. Então lá em casa, assim, tem programa infantil, tem programa de casal, tem programa de família. A gente viaja, a gente fez, vamos fazer uma viagem, pelo menos curtinha ali, a gente fez uma viagem para João Pessoa, só com elas duas. A gente nunca tinha viajado só nós 4, sempre vai a grande família. Era aniversário de Valentina. Valentina, você quer viajar? Só que ela é muito apegada também. Aí ela, mãe, eu não queria viajar no meu aniversário porque eu vou ficar longe das minhas avós. E dos meus tios, dos meus primos. Porque ela sempre quer fazer alguma coisa para estar todo mundo junto. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente viaja e no outro final de semana a gente faz um bolinho para você. A gente fez até uma surpresa para ela, né? Quando a gente chegou, que foi no dia mesmo do aniversário dela, a gente fez uma surpresa para ela. Aí tava todo mundo, os avós, os tios. Então, a gente tenta equilibrar isso. Então, o que eu falo é que, assim, tentem equilibrar as bolinhas de energia. Hoje eu estou abrindo a empresa, eu vou precisar botar mais energia na minha empresa do que na minha casa, mas é por um tempo determinado. Qual é o seu propósito? Entendeu? Assim, encontrar mesmo dentro do que realmente é importante para você. E esse equilíbrio é fundamental, né? Porque o que é que eu percebo? Que muitas mulheres, elas acabam trazendo uma demanda de desequilíbrio, de não dar conta, e quando você vai analisar bem direitinho, o companheiro não está participando da forma que deveria ser para que entrasse em equilíbrio essas bolinhas de energia. Então, a mulher, ela acaba abraçando a demanda pessoal, eu preciso trabalhar e agora eu sou mãe, eu preciso dar conta dos meus filhos, e acaba tentando dar conta de tudo. E não dá conta. E não dá conta de nada, porque nunca está em estado de presença, né? Às vezes até a gente mesmo que tem consciência, tipo, vou passar na escola. A gente, como se fosse mãe de pet, mas assim, me coloca no lugar de vocês, passa na escola, aí tem isso. O pensamento tá sempre em outro lugar. à frente. E isso é uma coisa, Natália, assim, você se vai com carinho, abraça a mãe, né? Você fala assim, mas eu sou mãe de pet. Cara, só você sabe da sua jornada e só você sabe. Eu tenho um pet também, é outro filho. Meu desafio de todos os dias. Vai mais do que eu no salão. Toda semana ele tá no salão. A experiência maternal que eu tive de não saber o que fazer. Vou precisar viajar amanhã, trabalho. Tem uma gatinha em casa, eu trabalho home office,
né? Atendo online. A gatinha é comigo o tempo inteiro, um grudinho, o nome dela é Mel, então não me faz jus à personalidade da gata. E a gata, simplesmente, quando eu arrumei a mala, ela começou a dar um show. Já sentiu. Sentiu o baile, está triste, está lá pegada comigo, não desgruda de mim, vai atrás. Eu disse, gente, é um filho real. É um filho real. Então eu tive que movimentar uma equipe praticamente, porque serão 30 dias fora, 30 dias longe dela. Eu já me peguei chorando porque já me peguei chorando porque eu vou passar tanto tempo longe. Eu tô sentindo que ela já tá tristinha porque eu vou ficar longe. E as pessoas, eu, tipo, gente, vai ter uma movimentação de pessoas aqui na minha casa por causa de um gatinho. Avalie o que é administrar um ser humano racional que vai contribuir futuramente para uma sociedade. Não é verdade? É verdade. Então, E hoje em dia, o mundo tá tão maluco, né, que eu tava refletindo nesse final de semana, minha filha fez 10 anos, dia 2 de fevereiro. Ela nasceu no mesmo dia que você. E no dia 3 eu tenho uma viagem para São Paulo, que, enfim, era um grande evento lá, em um grande hotel, é o Oscar do Mercado Imobiliário Nacional. E eu tive a chance de participar e eu realmente não podia faltar, não tinha como organizar nada, o aniversário dela foi no meio da semana. E lá em casa é tudo tão bem resolvido com os meus filhos, eles entendem tanto quem sou eu, porque assim, eu me dou muito para eles no pouco tempo que eu tenho, e mesmo se eu não estou em casa, se eu estou na rua, eu nunca vou não atender eles. E ela entendeu que eu não ia conseguir fazer a festa dela, enfim. E no outro final de semana de novo. E hoje realmente não era para eu estar aqui, era para eu estar na Jamaica. Quando ela falou, não era brincadeira, tá? É sério. Se eu vou, porque eu não sei se eu vou viajar ainda. Porque ela vai viajar quando? Domingo? Aí Guga disse assim, mas você tem como me dizer como? Eu falei, não tenho, cheio de negócio para fechar. Eu não ia conseguir estar lá. Tá? Realmente a viagem já está programada desde outubro do ano passado, mas em outubro do ano passado eu não tinha equipe, em outubro do ano passado eu não tinha uma empresa. Em dezembro desse ano eu resolvi realmente ir para um lugar muito maior. Enfim, eu não tinha vários projetos e eu resolvi não ir. Para mim foi a melhor opção do mundo, mas eu só decidi isso sábado. A viagem era domingo e sábado realmente eu consegui, porque era muito importante para o meu marido estar. E ele já é muito parceiro, afinal de contas eu tenho 3 filhos, 4 calopsitas, um cachorro. Eu acho pouco, eu só não tenho mais bicho porque alguns morreram, mas assim, eu gosto de cuidar, entendeu? É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem. E eu acho que uma coisa muito importante é que sempre vão achar alguma coisa. Se a gente olha para o externo, sempre vão achar porque você fica em casa com seus filhos. Porque se você deixa seu filho na creche. Porque você... porque você não é mãe. Cara, que rótulo? Desde quando a gente precisa ser rotulada? Porque você é... Gente, eu falo muito na Móvel. Gente, nós não somos, nós estamos. Eu não sei o que eu vou fazer. Mais uma vez, sua filha, eu não sei o que eu vou ser. Tudo bem, eu não sei ainda. E olha aqui para a Marta, ela fala assim, não, olha só, eu sou tão mais nova que você. Gente, mas eu vi Marta na época da infância. Tá? Eu estudei com o Daniel, irmão dela, somos ali da mesma idade. Marta é um pouquinho mais nova. E Marta, quando o olhar do despertar, do olhar daquela jovenzinha, na infância de fato, e Marta desperta empreendendo, né? Mafine não foi o seu primeiro empreendimento, mas você vai e faz assim, quando é que deu start, você fala assim, cara, esse caminho que eu quero seguir para a minha vida. Como é que foi essa frenesi, essa coceirinha que deu no seu coração? Foi o amor mesmo pela moda. Eu busquei outros caminhos, né? Mas sempre tinha aquilo no meu coração. Aí meu esposo dizia, mas é porque você gosta muito de moda, é porque você gosta de consumir. Você quer mesmo isso? Eu digo, eu quero. Eu sempre tive isso em mente, que quando eu despertei para o que queria, né? Eu queria a moda. Queria ter a liberdade de... Não sou mãe ainda, né? Mas eu dizia muito assim, que eu quero ter um emprego que quando meu filho adoecer,
eu possa largar tudo e não tenha que dar satisfação a ninguém, porque eu vou dar prioridade a ele. Porque quando estudava, fazia faculdade, eu via muito na prática nos estágios que eu fazia. Então eu sentia que ser funcionária pública era um caminho, né, pelo onde a gente mora. Aqui em Natal tem esse caminho para quem é administradora, mas eu não queria só aquilo, eu queria realmente a independência. Então foi quando veio esse amor pela moda e ficou aquilo, vou trabalhar com moda ou não, vou iniciar. E meu irmão também, né, peguei o gancho dele, assim, por ele trabalhar com isso, e toda a família, né, trabalha hoje com moda, então minha mãe teve que aceitar mais nesse mundo, né, que a gente sai de casa sem saber o que vai acontecer, né, porque todo dia eu saio, eu não sei com quem eu vou encontrar. Tem muitos quais são eventos as à dores, noite como o nosso. quais são as dores das mulheres, porque aqui eu lido, né, diretamente com mulheres. Então, todo dia eu escuto aqui um pouquinho, uma história de uma e de outra. Então, assim, foi realmente isso, o amor pela moda que me fez iniciar, né? E o sonho realmente de empreender e de amar o que faço, porque não é só empreender, né? A gente empreender, mas se encontrar naquilo, como Paola falou. Ela empreendeu, mas ela não foi para o ramo, né, do vestuário. Então, foi isso. E você vem de uma família em que você é a filha mulher, né? São 3 homens e você vai nesse... Você não é, embora você não seja caçula, né? Davi é o caçula, mas nesse quesito de ser mulher, você se sente que você tinha uma proteção maior com os meninos? Até o Davi se tornou um zarrão, né? Então, como é que era para você a presença de ser a única mulher em casa, exceto sua mãe, né? Ser a dos irmãos, você ser a mulher. Você sentia alguma... Muito cuidado, né? Assim, eu sempre me senti muito cuidada pelos meninos e hoje eu posso dizer que é com eles que eu conto, para tudo, né? Assim, a gente tem cada um tem os seus afazeres, né, sua rotina, mas hoje eu posso dizer que eu nunca a nossa família tem uma base muito formada, então assim, eu nunca tive um momento de brigar com meu irmão, de não se falar nada, a gente é muito unido e eles sempre me protegeram, mas assim, quando foi para eu tomar a decisão realmente de voltar a empreender, isso aqui, a Mafine, tem muito deles, né? A Mafine em si é uma realização de um sonho nosso, né? A gente sempre sonhou em estar juntos, sempre tinham aqueles entraves que o meu sonho, eu sempre sonhei muito, então no meu primeiro comércio eu não fiz tudo que eu sonhava, e aqui é realmente uma realização, é de sonhar e olhar todos os dias e dizer, eu realizei o que eu queria como loja, né? E ainda mais com eles, né? Porque fica aqui e lá, então sempre eu estou em contato com eles. Era muito aquilo, só final de semana a gente não se encontra, então assim, diariamente eu estou aqui com eles, ele vem aqui, aí vem minha sobrinha, vem tudo, então é algo realmente de família, né? A gente sente que é diferente, né? O ambiente ele fica diferente quando tem a família e o apoio, né? E eu imagino que da forma com que você está falando, do dinamismo da vida de vocês, da família, é algo que você projeta para a sua? Sim, com certeza. Ainda não sou mãe, né? Fico nessa porque é o momento, é como a Paola falou, a prioridade agora é a loja, é realmente seguir, né? De sentir. Fiquei até muito lisonjeada com o convite de Aline, porque eu disse, não acredito eu. Mas quando ela chegou com o projeto, com a ideia já pronta, eu digo, é isso aqui mesmo, é o que a gente tenta, né? Mostrar que não é só uma loja, né? Hoje, algumas pessoas questionam assim, porque você tem... Esses dias veio um representante de uma marca e fez, porque você tem esse sofá aqui tão grande que dava uma arara, já dava para você colocar outras roupas e tudo. Eu digo, não, porque eu quero levar isso para as clientes, eu não quero só um ambiente de compra, né? Eu quero uma experiência, eu quero um ambiente de bem-estar para a cliente. Então, assim, foi pensado desde o início nesses detalhes disso, de realmente de chegar e acolher, né?
E olha que é bacana, né? Porque eu falei assim, a gente tem aqui parceira móvel, a gente tem cliente Mafine, né? A gente tem Paola, que tem o laço, né, na móvel, como nossa analista comportamental, mas todo o laço com ela. Então, assim, as nossas vidas vão se entrelaçando. Sexta-feira eu estava aqui resolvendo algo com Marta, sem nem, né, tá com essa conexão, mas a mulher estava lá. Eu, né? Bem influente. Nossa, foi ótimo. Ela vai, tá bom. Eu fiz, eu gostei, mas ela tem que apertar. Eu fiz, aperta. Porque se tá dando certo, tá? Se é para trazer um momento de desopilar, de se conectar com outras pessoas. Adoro sentar nesse sofá e tomar o café. Cíntia faz alegria. Às vezes dá vontade de passar aqui só pra tomar um café, sabe? Fazer um café. Natália passa. Tem alguns aqui que não passam, mas Natália vinha tomar um cafezinho comigo, viu? Aqui. Porque é muito bom, né? Assim, eu falo às meninas, tipo assim, o propósito mesmo da loja não é só a venda, não é só porque você vai ter que vir aqui porque você precisa, né? Muitas vezes na correria, realmente, você vem quando precisa. Mas o propósito da gente realmente é aquele cafezinho, aquela conversa, é trazer algo que você já tenha, que não sabe o que fazer com aquilo, né? É estabelecer conexões reais. Isso. Né? E é o tempo. Então, assim, tão pouco tempo, né, a gente já vem construindo. Não é fácil, né? Assim, tem os... Todo mundo tem seus entraves diários. A moda feminina, ela é muito concorrida, né? Eu acho que o mercado de moda feminina é muito difícil de você realmente diferenciar. E o caminho que eu tentei seguir para diferenciar foi realmente oferecer, além da venda, né? Oferecer realmente um momento onde você poderia se sentir bem para estar aqui, para ter esse momento, né? Delícia. E faz toda a diferença. É o que faz você voltar na loja, né? Porque você pode até chegar, por exemplo, através do Instagram, você vê uma loja que tem roupas bonitas, não sei o que, quero lá comprar esse vestido. Você vai e às vezes o pós não é tão legal assim, ou você não se sente tão bem, ou você não é bem tratada, e aí você não volta mais. E aí eu geralmente falo até com as meninas, com Cíntia, eu digo, eu vou logo da Mafine porque eu resolvo minha vida, sabe? Tipo assim, exatamente, eu tinha uma viagem uma vez que o tempo virou na semana, e aí ficou frio. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou comprar uma roupa de frio em pleno verão? Aí eu vim direto aqui, me resolver com as meninas. Eu disse, olha, é o seguinte, é isso aqui. Lá vem ela, tem essa, tem essa, tem essa. Resolvi minha vida, fui embora. É por isso que eu venho direto aqui. E é isso que capta o cliente. Prática total. Deixa eu falar. Isso que ela está falando é tão importante. Vou falar duas coisas. Uma coisa sobre como todas, no final, né, a gente se conheceu hoje, quer dizer, eu conheci. Estamos nos conectando hoje, E é incrível que a imobiliária que eu estou construindo, eu quis trazer exatamente isso. Quem entrar lá vai dizer assim, tipo, a minha sala de reunião, ela se abre toda, se conecta com algo muito parecido com aquilo em proporção menor, mas pedir para colocar, eu amo cozinhar, um cooktopzinho de 2 bocas, uma mini adega, enfim, algo que eu também possa ter esse momento com o meu cliente, que não seja só um lugar só de estar ali de loucura, de trabalho, de algum lugar que a gente possa se conectar. E sobre essa experiência que você traz, sobre o Cacau dizer que liga para cá e resolve tudo, eu sou uma pessoa que não entra em loja. Eu tenho pânico de ser atendida por alguém. Eu compro tudo em alguma loja que eu entre. Na verdade, tipo, Shopping. Falando o nome, Sara, todas as minhas roupas são de lá, literalmente. Vamos mudar isso aí. Porque eu entro lá. Porque eu entro lá, eu não tenho ninguém. Eu vou lá, eu sou muito rápida e muito prática. Eu pego alguma coisa, eu só vou conferir se vai caber. E a loja, ela tem essa parte do acolhimento, né? Que a conexão hoje com o cliente é tudo. Ela vai além de qualquer coisa. E o que bate muito, entra muito sobre somos seres, temos características distintas, e aí é onde entra nos encontrarmos, e aí assim, é como mulher, é como um serviço que a gente encontra em algum lugar. Exemplo, eu tenho pavor de provar roupa, pavor. E Cíntia, ela precisou me atender uma vez,
para entender que ela não vai me trazer mais do que 3 peças ou 4 peças de roupa no máximo. E ela sabe que o primeiro que eu provei, que foi o que eu gostei, é o que eu vou ficar. Não precisa, ela não vai descer. Cadê? Tem Milena tá aqui? Eu acho que a Milena já foi. Mas é sobre... Então, assim, e aí entra muito... A gente está falando, quando vocês estão falando como corretoras, vocês estão trabalhando com sonhos? Né? Vocês estão falando sobre um segundo imóvel, uma família que cresceu, ou um casal que está ali indo para a sua moradia, independente de qual seja a motivação. É algo que é depositado. Como Marta falou assim, quando ela pensou nessa loja, ela já tinha empreendido antes e ela conseguiu realizar aqui tudo que ela já tinha imaginado. E aí, quando a gente olha para olhar para corretor, olha o nome, corretor. É o que vem mais forte na nossa cabeça. A trajetória que trouxe até alguns anos era a presença mais masculina quando se falava em imóveis, né? E como é, Cacau, assim, para você também se vê como corretora, você se vê entrando dentro do ramo imobiliário, se conectando com imóveis que você faz, cara, eu acho que isso aqui, assim, porque tem que ter um prazer, né? Quando você vai oferecer, e você está falando exatamente também de ofertar o sonho. E se conectar, mas como assim? Como você se viu como corretora? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu digo que foi uma coisa, assim, bem orgânica. Eu nunca tinha me visto como corretora, né? Eu sou do meio do ramo da moda. Então, eu cheguei num ponto aqui em Natal que eu não estava conseguindo trabalhar da forma que eu queria. Eu teria que sair da cidade para poder entregar o conteúdo que eu queria, que eu trabalhava como comunicadora, né, na internet, a famosa blogueira. E aí eu realizei o sonho, meu marido, da nossa casa própria, a primeira, e fui morar numa casa com meus cachorros, com gramado grande, com piscina e tudo mais. E aí meu Instagram tem bastante pessoas, né, eu tenho vários seguidores, e muita gente começou a me perguntar, tipo, esse condomínio que você mora é bom? Tem casa para vender? Tem casa para alugar na sua rua? E eu, gente, tanta gente me perguntando aqui, querendo morar aqui. Opa! E aí, aí uma corretora falou comigo e disse, se você trouxer um cliente para mim, eu lhe dou parte da comissão. E aí outro corretor falou comigo também. O cliente vendedor. Ela queria que você levasse o cliente assim, vendedor, isso, aquele que queria vender o imóvel. Exatamente. E aí outro corretor falou comigo, e aí nesse meio tempo um amigo meu, que também é corretor, falou comigo também. Eu disse, gente, espera aí, dá para eu fazer um dinheiro aqui com esse Instagram de outra forma, né, que não seja com a moda. E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo, me seguir. Você entra no meu carro e vai comigo. E aí você vai ver o que é que você acha. E eu já tinha gostado muito da época que eu estava em busca da minha casa, que a gente olhou muita coisa, a gente olhou apartamento, onde decidi que queria realmente uma casa, né? E aí eu me apaixonei pelo trabalho, porque eu sempre trabalhei com gente, me comunicando, falando com as pessoas, e eu gosto de gente. É difícil trabalhar com gente? É difícil, mas eu gosto de trabalhar com gente. E aí quando eu vi aquele dia a dia do trabalho, justamente você entender a dor da pessoa, que são, é muito bonito, assim, a gente falar de sonho. Uma família que, sei lá, uma moça engravidou, agora quer um apartamento maior. Mas na verdade, a gente resolve BO do cliente. Porque muitas vezes acontece o contrário. Às vezes tem um casal que se separou e não consegue mais se olhar. E aí você tem que resolver a vida dessa mãe que vai para um lado e desse homem que vai para o outro. Então, eu me encantei até por isso, dessa coisa de resolver o BO, de dizer, não, peraí, você está muito machucada com o seu divórcio, mas a sua casa eu vou conseguir para você. Vai dar certo. Então, eu me apaixonei pelo processo. E acaba que você, como uma pessoa pública, né, a gente olhando a sua trajetória, você se vê com a venda, né, dos imóveis, estando, na verdade, ajudando pessoas, sim, você falou, né? Mas como você sabe, tem alguns seguidores seus que estão lá ainda da época principal, que era relacionado à moda. Mas além dessas pessoas, você compreende que o seu dia a dia e as coisas que você posta impactam na vida de alguns seguidores? Que você pode inspirar essas pessoas? Qual é esse sentimento em relação a isso? Sempre. Eu tive uma experiência bem forte ano passado.
Em 2023, eu perdi minha filha, né? Devolvi minha filha para Deus. E eu passei um tempo feito um fantasma, eu digo, que eu só sobrevivia. E aí depois com a ajuda do meu marido, claro, que é meu grande parceiro, eu me toquei assim, Deus não quer que eu faça isso com a minha vida, né? Eu tenho um outro propósito. E aí eu me joguei mais ainda na corretagem. Eu digo que a corretagem me tirou do buraco, porque eu era só um fantasma e eu disse, vou focar no trabalho. Porque eu quero que minha filha e meus anjinhos que estão no céu olhem para mim e digam que aquela é minha mãe e sintam orgulho de mim. E aí eu passei a abrir mais minha vida, alguns detalhes da vida da minha filha, né, na internet, que a gente recebeu um diagnóstico de síndrome de Down. E eu lembro que eu procurei contas no Instagram que pudessem me ajudar, de outras mães que tinham passado pelo diagnóstico, que tinham passado pelo desafio. E elas me ajudaram tanto. E eu disse, eu vou ajudar essas mulheres também. E aí passei a compartilhar essa coisa da síndrome de Down, das perdas gestacionais. E aí eu tive uma história bem forte ano passado, que foi de uma moça que também estava grávida, de uma bebê que também tinha síndrome de Down. E aí quando Bela se foi, que era minha filha, eu percebi, porque eu achei que ela não estava mexendo. E aí quando eu fiz o exame, ela realmente já estava, o coraçãozinho já tinha parado de bater. E essa moça falou comigo e disse, eu nunca parei para pensar que eu tinha que notar o padrão de movimentação do meu bebê na barriga. E aí ela disse que passou a prestar atenção e um dia ela achou que a bebê estava mexendo menos do que o normal. E aí ela correu para o hospital, a bebê estava em sofrimento, fizeram um parto de emergência e a bebê está viva. E aí ela mandou uma mensagem para mim agradecendo. Também, ai, minha Ela perna disse, aqui. graças a você ter falado, ter compartilhado sua história, a minha filha está viva, está muito bem, obrigada, nasceu ótima, maravilhosa. Tem algumas coisas da síndrome, né? Tipo cardiopatia, mas está maravilhosa, menina. Nesses 5 meses que eu fiquei na UTI com o meu Pedro, eu vi vários bebezinhos com síndrome de Down passarem por lá e depois até voltar para fazer a cirurgia no coração, né? Geralmente os que vão para a UTI precisam fazer. O meu precisou fazer. Apesar de não ter a síndrome de Down, mas por ser muito prematuro, ele com 2 meses, o médico chegou para mim e disse, mãe, ou a gente vai tentar a cirurgia cardíaca, ele tinha uma válvula que ficava jogando sangue no pulmão e, enfim, ele já era tamanho de nada, né? Ou ele pode ser que ele sobreviva, pode, mas vamos ter que fazer traqueostomia, muito dificilmente, enfim, eu digo, topo tudo. Ele tinha 28 centímetros, 700 gramas. A cirurgia foi feita pela lateral. Há 20 anos atrás, eu estava em uma cidade. Eu morava em Maceió na época. Eu estava no primeiro hospital que encontraram, porque eu levei uma queda. Então, a UTI nem tinha lá esse suporte todo. Mas eu encontrei uma equipe de seres humanos que fizeram toda a diferença. Se meu filho está vivo hoje, eu digo que foi por toda aquela equipe de enfermeiros, de médicos que se uniram com a minha fé, que era uma médica dizendo que ele não ia sobreviver e eu rindo. Eu em nenhum momento acreditei que meu filho fosse embora, né? Que eu tinha uma fé tão grande que era uma coisa muito louca. E, enfim. E o que é muito interessante, a sua trajetória, você fala sobre seus anjinhos. Foram quantos? São quantos, na verdade? Eu tenho 4 anjinhos no céu. Eu tive 2 perdas gestacionais em 2022, uma de gêmeos, e depois veio minha Bela, que era meu bebê arco-íris, né? Que veio em 2023. E aí a perda de Bela, eu já estava de 27 semanas de gestação, ela já estava bem grandinha. Foi um parto, né? Foi um parto, na verdade, Eu né? fiz um parto. Eu não entrei em trabalho de parto, né? Coração Mais velha do que Pedro. Isso, 27 semanas. E aí a gente induziu o parto normal. Eu passei 26 horas induzindo e tentando, mas não dilatava. E aí a gente teve que ir para uma cesárea, realmente. E aí passar pela cesárea, depois, né? Todo mundo diz, o parto normal você tem e depois fica boa. A cesárea é complicado, realmente é complicado. E aí você passar com o colo vazio, com o peito, você sente que está cheio de leite, a barriga doendo e você sente uma falta física. É como se tivesse tirado um membro seu que você não sabe onde é que tá. Realmente foi muito difícil. E
ver você falando aqui agora, e aí você até fala da sua jornada, o quanto você se recolheu e você teve seu momento de, depois, né, de expansão e olhar e compartilhar o quanto foi importante. Se foi importante para uma que te externou. Sim. Fora, imagino quantas outras tentantes estão ali com você, estão ali numa jornada, só acompanhando, seguindo, sem muito falar, mas reforça, assim, cada um tem sua jornada. Tem uma frase, não sei exatamente a frase, como se diz, mas assim, cara, siga, você pode estar inspirando alguém pode estar olhando para você e pode estar te inspirando. Do mesmo jeito que alguém vai olhar para o esposo de Milena, qual é o nome dele? Maurício, vai falar, tá em casa, tá lá, se negociando, conversando e agenciando muitas atividades que precisam coitada, se desse na sua mão, você ia exaurir. Então, tem gente, que a gente tenha mais pessoas no mundo que estejam para acolher, olhar e falar assim, essa é a jornada desta pessoa, dela, ela sabe quais são as suas dificuldades, porque no momento em que a gente tem a liberdade de sermos quem somos e que você, como uma pessoa pública, vai lá e coloca a sua história, você está se expondo das suas fragilidades, das suas dores, mas você está inspirando outras pessoas e está salvando uma vida. Isso. A gente recebe também, tipo, por incrível que pareça, mesmo numa situação dessa, tipo, uma mãe falando da morte de um filho, a gente recebe hate. Eu recebi mensagem já, fiquei danada, mas aí a gente tenta focar sempre ali no positivo, nas pessoas focar que no propósito, né? No propósito. A minha porque intenção aqui, eu sei muito claramente qual é a minha intenção com essa mensagem. Isso, porque tantas mulheres me ajudaram nesse processo, tanto no processo do diagnóstico de Bela da síndrome de Down, quanto depois no luto. Eu conversei com tantas, assim, passaram pela mesma coisa e que me seguravam, e tem frases de algumas que ficam na minha cabeça até hoje. Teve uma que eu até achei duro da parte dela na época, ela disse, não parece agora, mas você aguenta, porque você é mãe. Assim. Aí eu fiquei assim, nossa, mas depois eu percebi, eu disse, a gente aguenta, a gente é mãe, a gente aguenta. Que forte isso. E hoje eu falo para outras que vêm me procurar, eu digo, você aguenta, porque você é mãe. A gente aguenta, a gente sai lá do fundo do poço, mas a gente aguenta. E é isso, focar no propósito e nas pessoas que a gente está ajudando e se ajudar, né, também. Que mulher com M, hein? Não é? Se você pudesse olhar, né, dessa questão do mulher com M, se você pudesse falar uma palavra que você acha que você se identifica, que lhe representa, qual seria? Eu acho que resiliência. Porque muita gente ainda olha, às vezes, e fala... eu já tive amigas dizendo, eu não aguento passar pelo que você passou. Eu não aguento. Tipo, que não é mãe ainda, né? Eu vou tentar uma vez e se não der certo, não vou tentar mais não, porque eu não aguento passar pelo que você passou. Foi muita coisa. E a gente tá aí tentando... E eu tô aqui com o meu milagre. Com o meu milagrinho aqui. E é isso, mas é o propósito, é o que a gente quer. E fé. Tem que ter fé no seu propósito que vai dar certo. E resiliência, porque sempre vai ter a coisa da lupa. O mundo sempre vai colocar uma lupa em cima de você. As pessoas vão falar bem e vão falar mal, independente do que você faça. Ou se você não faça. Ou se você não faça. Então você tem que ter seu propósito e seus valores muito firmes, focar neles e ir em frente. É isso. Igual diz o pessoal do interior, segue reto toda a vida. Exatamente. Segue a linha. E às vezes quando a gente, né, dá uma olhada assim pelo retrovisor, o coração dá uma fraquejada. Respira e vai. Eu lembro sempre dessa frase. Segue reto toda a vida. Uhum. E é isso que volta pro trilho. E a gente também entender, no seu caso, né, o momento certo de todas as coisas. Uhum. Né? Eu acho que isso, de uma certa maneira, traz um certo conforto. Sim. Porque nós não estamos sozinhos aqui, sabemos que existe uma inteligência divina suprema, Uhum. Deus, que rege tudo à nossa volta e que orquestra de uma forma muito perfeita. Por mais que aos nossos olhos
pareçam serem perfeitos e está tudo em perfeita harmonia. E tudo acontece exatamente conforme o planejamento. É isso. Exatamente. Então, quando a gente encara, né, essa questão com a resiliência, é bom sempre trazer essa lente, que quando a gente está na dor, é muito difícil. É difícil. Pegar essa lente e colocar aqui. Acho que é um dos maiores desafios, né? Principalmente para sim. você, colocar Sim. essas lentes, Com certeza. mas faz toda a diferença. E Natália, assim, na sua... você está aqui compartilhando comigo. Eu falei para ela que ela conseguia pegar nas entrelinhas, a gente fala alguma coisa e ela pega ali naquelas entrelinhas assim e diz, aqui pode ter um fundinho de história, né, maior, quando você fala, né, sobre os passados, sobre o que nós temos, sobre o que nós temos ao redor. E para você, mulher empreendedora, o que você olha assim, é isso que eu sinto de dificuldade, ou então é isso que eu dou glórias na minha trajetória? Me conta um pouco. O que eu sinto de dificuldade, eu vou dizer que eu já passei, que não foram fáceis, né? Compartilho do TDAH, então você imagine o que é uma mente ainda perdida, muito jovem. Atenta ajuda, tá, gente? Perdida, muito jovem, para tentar entender o próprio caminho, né? Então, assim, para mim, trilhar a minha própria história, sou formada em Direito, o que é que eu estou fazendo aqui como terapeuta? Por que eu fui estudar traumas transgeracionais? Por que eu fui estudar espiritualidade? Então, tudo que aconteceu de uma forma muito bem sincronizada e orquestrada, e voltando para o assunto das lentes. Hoje, com as minhas lentes limpas e perfeitas, eu consigo ver o propósito de Deus em cada passo e decisão que eu tomei, embora de forma inconsciente. Inclusive os erros, né? Porque foi errando, foi fracassando, que eu entendi onde é que estava a influência da minha família nisso tudo. Quando Marta falou, mas eu fico feliz quando meu irmão vem aqui, minha nora, minha sobrinha. Isso é tão importante para a prosperidade de um negócio, porque você vê que toda a sua família, embora sejam histórias diferentes, cada uma com seus sucessos, com seus fracassos, elas contribuem de uma certa maneira para aquilo que você está implementando hoje na Mafins, por exemplo. Né? A minha família, até eu chegar onde eu cheguei, no sentido de desenhar como metodologia, de desenhar aquilo que eu acredito e aplicar na minha vida primeiramente, e ver que os resultados e os frutos foram muito positivos e aplicar na vida de outras pessoas, teve disso também. De eu enxergar onde é que estava cada ponto de dor na minha família, na minha linhagem ancestral e dizer, pera, isso está em mim. A gente tem o hábito de olhar para a família e dizer, não, mas está no outro, isso é dele. Não, tudo bem, a conduta ele se responsabiliza por ela. Mas a gente não pode ignorar nunca a nossa família, a nossa base, porque está no nosso DNA, a epigenética não deixa passar nada de branco, vai estar lá vibrando nas tuas células. E é uma responsabilidade sua, exclusivamente sua, limpar esses padrões de comportamento. É isso que eu ia falar. E a Paola, ela também teve uma perda gestacional, né? O primeiro filho, a primeira gestação antes de Valentina, e ela sente o impacto disso no início da criação de Valentina. Inclusive, eu vou falar bem rapidinho, porque eu sei que, né, já... Né? Valentina, ela sempre foi muito grudada comigo. Muito, muito, muito grudada. E ela tinha muito medo de muita coisa. E aí a gente começou a observar isso. Valentina, ela tinha medo de uma moto que passava rápido. Nossa. Um barulho, ela tinha um medo. E ela era sempre assim, e muito apegada, muito apegada. E aí a gente levou ela para fazer terapia. Quando a Gigi nasceu a segunda, aí o Elis, vamos levar ela para fazer terapia, né, para ver. Primeira coisa que a psicóloga me perguntou, como foi sua gestação? Aí a gente, tudo bem, tava eu e ele, né? Foi tudo tranquilo, ela foi programada, foi desejada. Tá, mas não aconteceu nada na sua gestação. Eu disse, não, eu sofri um acidente de carro, mas não aconteceu nada com ela, ela teve um susto. Não, mas assim, antes dela, eu disse, antes dela, eu perdi um bebê. Com quanto tempo? 15 dias depois eu engravidei dela. Aí você teve medo de perder ela? Aí eu falei, tive muito medo. Foram 3 meses de muito medo. E a gente chorava eu e o Wellington. Porque a minha mãe falava assim, Paulo, acho que você tem trombofilia. Porque até eu não engravidar de novo, ela disse, é normal, primeiro filho você pode perder, isso acontece com tantos por cento das mulheres. Quando eu disse, eu tô grávida de novo, aí ela fez, já? Agora vamos investigar. Eu digo, mas era normal? Era, mas assim,
já que você engravidou tão rápido, vamos ver, né? Aí vamos. Aí começou. Aí um exame lá deu que eu tinha alguma coisa, um FAM positivo, lá vai. Aí ela disse, você vai para hematologista. Aí eu não consegui marcar hematologista. Não consegui. Eu liguei para a mulher quase implorando, pelo amor de Deus. A atendente me encaixou. Aí eu fui para hematologista. Aí quando ele olhou, ele fez, não, mas para você, o seu FAM deu positivo. Mas aí o outro exame tinha que ter dado também. Para poder dizer que você realmente entrou para filha. Não, aqui tá tudo tranquilo, você não precisa mais tomar nada. Só que aí eu passei 3 meses com muito cuidado com medo de perder, usando o remédio para segurar e tal. E ela disse que todo aquele medo eu passei para ela na gestação. Caramba. E aí ela tem medo que eu morra. Então, assim, muita coisa foi passado. E aí hoje a gente tenta trabalhar isso para reverter o jogo. Mas a Aline que conhece, né, que convive, ela sabe a ligação que ela tem comigo. É uma coisa, assim, surreal. E aí ela faz terapia, conversa Mas ela já melhorou muito, mas ela tinha, principalmente quando ela era menorzinha, muito grude, muito apego, muito... Parecia que ela ainda não tinha cortado o cordão, sabe? E assim, isso passou de mim para ela na gestação. E eu não imaginava Imagine que se você não tivesse consciência disso, a sua filha ia se tornar uma mulher adulta, insegura, com medo. Insegura. E como é que ela ia trazer a autorrealização para a vida dela, se ela iria ter tanto medo assim de olhar até para a própria história? Isso. Né? E ela consegue externar muito o que ela sente. Assim, se ela disser, mãe, hoje eu tô triste. Mãe, hoje eu tô carente. Mãe, hoje eu tô precisando de você. Mãe, eu preciso ficar com você. Mãe, hoje eu não tô me sentindo bem na escola. Ela conta tudo. Assim, ela se sente muito confortável. Mas ela consegue externar já o que ela sente. A gente consegue ajudar. Porque ela não guarda pra ela. Então não tem como ser assim, E dá pra vocês ir administrando, Isso. né? A própria evolução dela, né? E é nisso, ela como ser, como uma criança que tem um seio formado em família, e a gente pega esse exemplo dessa criança que faz terapia, que olha, ela se entende como eu, né, quem eu sou, quais medos eu tenho. Tudo bem, minha filha, mais uma vez eu digo, tudo bem, minha filha, você tem 25 anos, mas se você não sabe o que vai fazer, eu também não sei o que eu vou fazer, né, E que a gente muda, né? Os nossos desejos. Como eu falei, quando eu tive Valentina, eu era perdida, assim, eu não sabia nem o que eu queria ainda. Eu não sabia se eu queria ser mãe, eu não sabia se eu queria trabalhar, eu não sabia de nada. Mas aí você vai encontrando, quando você tem assim, esse autoconhecimento, um propósito na sua vida. E aí, quando você acha esse propósito, eu falo muito assim, eu atendo mulheres que elas têm vontade de ficar em casa, tomando conta dos filhos. Muitas podem, mas não ficam. Por causa da cobrança da sociedade, entendeu? Ah, mas é porque eu passo muito pouco tempo com meu filho e tá fazendo coisa que nem precisava fazer. É muito doido. Entendeu? Muito louco. Mas assim, por que você não fica? Eu não posso dizer assim, faça isso. Então eu falo assim, olhe para dentro de você, olhe para sua realidade, porque também, claro que tem a realidade de cada um. Não posso dizer para uma mãe que é solo e dizer assim, não, fica em casa com o seu filho, não tem como. Mas tem gente que pode, que quer. E tem gente que tudo bem. quais momentos você prioriza também, quais momentos você faz e que você Você saber identificar qual é a sua necessidade. Qual é a sua naquele necessidade, momento. exatamente. Se você quer ficar cuidando do seu filho, é necessário. É necessário que fique? Se você está sentindo Não que confortável, tá. Exatamente. Se você está se sentindo confortável trabalhar e você consegue ter tempo de qualidade com seu filho, tá ótimo, entendeu? Não existe um padrão. A mulher não tem que ficar em casa, a mulher não tem que trabalhar. A mulher... E assim, né? É a realidade de cada um. Eu acho que o mais importante, dentro desse contexto, né, entre o que a sociedade espera, esse conflito interno que a própria mulher, na condição de mãe, tipo, e agora? Eu sou mãe e sou mulher. É minha liberdade e meu filho, é meu trabalho e meu filho, é meu sucesso profissional ou meu sucesso como mãe, a minha realização pessoal? Eu acho que o ponto de equilíbrio aí é justamente você dizer, pera, eu estou presente na vida dele. Eu estou aqui no meu trabalho, mas eu sou consciente que eu estou presente na vida dele. Porque o estado de presença, né, normalmente a gente costuma associar de tipo, estou perto. Mas muitas vezes, quantos pais e mães tipo, estão perto e a Mas cabeça não está estão, aqui, ó, rolando tela, recebendo luz azul, e não estão. E que se você escolher não ser, que você seja respeitada e amada pelos outros da mesma forma. Da mesma forma. E, assim, acho que foi uma noite maravilhosa sentar aqui com vocês, olhar para cada sorriso, né? Nós somos mulheres de corpos diferentes, personalidades diferentes, jornadas diferentes,
Mas o que essas histórias das mulheres Coemi nos mostram? Que nós somos um indivíduo, que nós temos força, que nós temos nas nossas características picos e vales, e que nós não somos, mais uma vez, um resumo do que eu percebo da nossa conversa, é que nós não estamos nós não estamos em uma ilha, sempre estamos interligados, né? A gente olha para a nossa história, sim, tivemos os vales, tivemos os picos, algo que parece ali, não, eu minimizo o meu não tem um obstáculo, não foi tão difícil, não foi... Cara, quanto medo, quanto frio na barriga você sentiu para montar essa loja, né? E que a gente possa olhar para as nossas vidas, mesmo que eu não seja uma pessoa pública, não tenha, né? Saber que às vezes só uma pessoa do lado, ela está se inspirando em mim de alguma forma, né? E isso somos nós aqui, vocês representando uma pontinha do que é esse mundão afora de várias mulheres Coemi que existem aí nesse mundo. Obrigada pela noite. Que bate-papo maravilhoso. Cada mulher aqui presente tem sua história e sua marca única no mundo. Se você curtiu esse bate-papo e acha que alguma mulher também vai se inspirar nessa história, compartilha com ela. E feliz Dia das Mulheres!